refletir com os irmãos sobre algo que está no coração da nossa fé cristã. A graça de Deus está no coração da nossa fé. Porque muitas vezes nós ouvimos falar sobre graça. Nós ouvimos as pessoas falarem que a graça de Deus, e nem sempre essa graça é algo que nós entendemos. Porque a graça de Deus, ela é a manifestação do amor de Deus, do amor incondicional de Deus, do amor imerecido. Nós não merecemos, mas esse amor, essa graça, ela se derrama sobre nós, trazendo transformação, não de momentos, não transformação de alguns momentos específicos, mas uma transformação verdadeira e aquela transformação que Deus quer completar na nossa vida. E é interessante, porque aqui na carta de Paulo aos Efésios, nós encontramos a mais bela descrição dessa graça transformadora. Uma graça que não só nos salva, mas também nos capacita para vivermos de forma diferente, nos capacita para refletirmos o caráter de Deus nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos atos. E eu quero, nessa noite, explorar com os irmãos esse tema aqui. Tentar entender não apenas o que é graça. Porque se nós falarmos aqui o que é graça, a maioria dos irmãos vão dizer aqui aquilo que nós aprendemos lá na nossa infância, talvez na escola dominical, que a graça é um favor merecido. Mas eu quero ver como que essa graça, ela pode impactar as nossas vidas hoje. Como que essa graça pode me impactar hoje? E a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, o Felipe, tira um pouco do agudo aqui desse microfone, que está no chiado comigo. A primeira coisa que nós vemos aqui é que a graça de Deus como justificação. Você vai ver, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. Paulo aqui, ele não deixa margem nenhuma para dúvida nossa sobre o fato de que a salvação não é fruto do nosso mérito humano. E a salvação não é fruto dos nossos esforços. Ela é um favor, ela é um presente que nós não merecemos. E ele está falando isso, que a palavra para esses salvos, que é utilizada aqui por Paulo, neste contexto, ela implica não apenas em uma salvação espiritual, mas ela é uma libertação total, que abrange o perdão dos nossos pecados. Essa graça abrange a nossa reconciliação com Deus. Essa graça abrange a promessa de Deus de vida eterna. Então a salvação, ela é para você e para mim, ela é um pacote completo de restauração aqui, oferecido a todos aqueles que pela fé aceitam esse presente divino. Então a palavra graça, ela carrega aqui um significado muito profundo, de algo que Deus nos dá, não porque nós temos algum tipo de meritocracia aqui nessa história, mas que Deus nos dá, porque Ele olhou para nós e viu em nós alguém que Ele queria dar isso. Não significa que nós, pela graça de Deus habitando em nós, nós vamos sair por aí fazendo mágica, nós vamos sair por aí fazendo coisas que demonstram que nós temos superpoderes, porque não é isso que a graça de Deus está falando aqui. E Paulo ele enfatiza que isso não é baseado nas nossas obras. Quer dizer, eu não tenho nenhum esforço nisso. Não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer, não é como eu sou, como eu deixo de ser. E é interessante que a obra redentora de Cristo, ela é suficiente para a salvação. E a fé é o canal através do qual nós recebemos esse dom aqui. Sabe, na nossa cultura, no mundo que nós vivemos aí, nós estamos muito acostumados com a meritocracia, quer dizer, o meu esforço pessoal.
O que eu posso fazer para ser mais valorizado no meu trabalho? O que eu posso fazer para ser mais valorizado nos meus relacionamentos, onde eu ando? Eu tenho que vestir uma roupa de grife, eu tenho que vestir um tênis de grife para eu ser mais valorizado, ou eu tenho que ser um profissional que faço além do meu trabalho para ser valorizado, e nós trazemos isso aqui para a vida com Deus. E aí eu aprendo através de Efésios 2, 8, 9, que a graça não é pelos meus méritos. Eu não sou mais poderoso por causa da graça de Jesus. Porque muitos pensam que para serem aceitos por Deus, precisam primeiro atingir um padrão moral, ou alcançar certos feitos espirituais, porque se a gente não atingir uma mudança completa de vida, então eu não consigo ser alcançado por essa graça. E é interessante porque essa graça, ela derruba essa ideia, porque ela diz assim, não importa quanto você tenha feito, não importa quanto você ainda precise fazer, você é aceito como você é, por meio da fé e da obra de Cristo. Então não é por meu mérito, não é se eu sou bom ou se eu sou ruim, é porque Cristo olhou para mim e disse, vou morrer por você, para que você tenha vida. Então isso, irmãos, nos liberta da pressão de tentar ganhar a salvação por obras, porque nós não fazemos as obras para sermos salvos. Nós não fazemos as coisas para sermos salvos, mas nós fazemos porque nós somos salvos. É porque eu tenho Deus no meu coração, é por isso que eu faço. É porque eu tenho Deus no meu coração, é por isso que eu faço as boas obras. E a justificação pela graça, ela deve se tornar, ou pelo menos deve nos tornar mais humildes, mais gratos, porque nós sabemos que a salvação não vem de nós. É como alguém, um dia o pastor estava pregando e terminou o culto e alguém chamou o pastor, o senhor falou tudo aqui, o que Deus fez através da sua vida, o senhor falou que o senhor foi para o ministério, o senhor foi para uma tribo indígena e lá o senhor passou problema de risco de vida, e o senhor falou que Deus fez isso, Deus fez aquilo, mas eu queria lhe perguntar aqui agora, qual foi a sua parte nisso? Porque Deus, assim, a gente entendeu que Deus fez uma porção de coisas, mas qual foi a sua parte? O que o senhor fez para ser salvo? E o pastor falou assim, olha, a minha parte foi correr de Deus o tempo todo. A minha parte foi fugir de Deus o tempo todo. E a parte de Deus foi correr atrás de mim o tempo todo. Porque nós, por nossos próprios méritos, nós não somos nada. Nós não temos nada. Mas pelos méritos de Jesus, pelo Espírito Santo dele, que habita em nós, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, esse Espírito Santo dele habitando em mim, que dá valor a mim. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que pela graça nós somos justificados. Mas tem uma segunda coisa aqui, daí a gente pula um pouquinho do Efésios e vai para Tito. E eu vou ler para você aqui o versículo, capítulo 2, versículo 11 e 12, fala assim: Paulo nos fala uma graça que se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sóbria, justa e piedosa. Essa palavra se manifestou aqui, é uma palavra grega chamada epifânia, acho que você já ouviu falar, que se refere à revelação clara e visível da graça de Deus, que não é apenas uma doutrina abstrata, mas a graça de Deus é uma realidade ativa e visível. O que significa isso? Eu sou fruto da graça de Deus, então deixa eu viver minha vida tranquila. Não é assim. A graça de Deus, ela não é passiva. A graça de Deus, ela atua na minha vida de maneira transformadora. Não é eu aceitei a palavra, aceitei a graça, e agora está tudo bem, como dizia lá o texto, né? Come e bebe e regala-te. Não, eu aceitei, Deus ele me deu essa graça, e a palavra ensinando aqui, ela implica um processo contínuo da graça em nós, nos ensinando, nos corrigindo, nos instruindo. É como um pai que orienta o seu filho até que ele atinja a maturidade. Então a graça de Deus, ela vai nos capacitar
para a santificação. A graça de Deus, porque no momento que eu sou fruto da graça de Deus, eu sinto necessidade de me santificar, de buscar o crescimento, de buscar o aprimoramento, de buscar me livrar da impiedade, porque a impiedade significa um comprometimento sem reverência a Deus. A impiedade significa eu estar na obra de Deus, no reino de Deus, mas eu não tenho reverência por isso. Mas quando eu sou fruto da graça, eu quero santificar a minha vida, eu quero melhorar, eu quero crescer. Eu quero ser uma pessoa melhor todo dia. Eu quero ser um marido melhor. Você quer ser uma esposa melhor. Você quer ser filhos melhores, pais melhores. Por quê? Porque a graça não é algo abstrato. A graça é algo que me faz sentir vontade de estar mais perto de Deus todo dia. A graça de Deus não nos deixa imunes às lutas contra o pecado. Não. Mas ela nos ensina a viver de forma justa, de forma sábia, de forma piedosa. Então é a graça de Deus que me transforma. A graça de Deus, irmãos, ela exige santidade. Porque ela nos ensina a viver com moderação. Ela nos ensina a viver com retidão. É por causa da graça de Deus em mim que eu quero me livrar do pecado. Uma terceira coisa que a gente aprende aqui, no versículo 10 de Efésios 2, diz assim: porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Irmãos, a graça de Deus não apenas me justifica, não apenas me santifica, mas ela também me chama para o serviço. A expressão aqui, somos feitura sua, carrega a ideia de que nós somos a obra-prima de Deus, uma criação deliberada, uma criação intencional. Tem muitos coaches por aí que usam isso aqui, está certo? Só que usam para dizer que nós somos agora o centro da criação, que o homem por si só, ele já é o centro de tudo. Não é. Por que não é? Porque se isso tudo que eu sou não for fruto da graça, eu não sou nada. Não é só porque Deus me criou, porque a minha criação, a sua criação, foi uma criação intencional de Deus. Deus nos criou porque Ele quis nos criar. Mas isso não significa que só pelo fato de Ele ter me criado, agora eu sou o centro de todas as coisas. Não, eu sou agora, eu preciso ser fruto da graça do Senhor, para que algo mude na minha vida. Porque se eu sair daqui e ir lá para fora, sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo de Deus habitando em mim, porque quando esse Espírito de Deus habita na gente, nós queremos servir a Deus. Eu não estou preocupado somente em achar que eu sou a essência da criação, que eu sou o ponto fraco de Deus. Nada disso é verdade, porque se eu não sou fruto da graça, ela não me justifica, ela não me coloca no lugar onde Deus quer que eu esteja. Cuidado com isso. Cuidado para que você não seja atacado pelos coaches da vida. Nós não somos frutos do acaso, mas nós somos criados por Deus para um propósito. A nossa vocação para o serviço de Deus não é uma escolha humana, mas é uma escolha divina. Quando Deus criou você, Deus te criou com um propósito. Para que você então servisse a Ele, para que você vivesse para Ele, para que nós vivêssemos nas coisas dEle, fazendo as coisas para Ele, fazendo as obras para Ele. Porque isso é propósito. Isso é propósito. A graça de Deus nos chama, não apenas para uma vida de santidade, mas para uma vida de serviço no reino de Deus. Não é uma vida, agora eu sou salvo, então eu vou ficar em casa. O cristão 3S, sabe o que é o cristão 3S? Salvo, sentado e satisfeito. Deus nos criou para uma obra. Nós vimos aqui umas 2, 3 quintas-feiras atrás, que Deus te deu um dom. E Deus te deu um dom para que você e eu sejamos bênçãos na obra dEle. Então aqui dentro desse lugar, tem pessoas, todos aqui entregaram a sua vida para o Senhor.
e você ama Deus, e você entregou para Ele toda a tua história, Ele te deu um dom, e você tem esse dom para servir a Ele. A graça de Jesus nos leva a querer servir. Aí a gente não fica confortável quando nós não estamos fazendo bem. As boas obras, elas não são uma exigência para a nossa salvação. Não são. Ah, mas se eu não fizer as boas obras, eu não vou para o céu. Não. Não é isso. Tem pessoas que creem que quanto mais obras boas você fizer, melhor é a tua relação com Deus. Não. Não é assim. Ah, eu tenho que servir, eu tenho que entregar tantas cestas básicas por mês, que é para eu estar bem com Deus. Não é assim. Porque aqui esse texto está dizendo que não é pelas obras. Nós fazemos sim. Aqui na igreja nós fazemos campanha do quilo, nós ajudamos as pessoas. Por que nós fazemos isso? Não é para sermos salvos, porque salvos nós já somos. Nós fazemos porque Ele nos resgatou e Ele nos ensina que nós temos que fazer as coisas. Então não é uma relação de troca. Não é uma relação de troca. Em último lugar, a graça de Deus, ela tem o poder de transformar a nossa essência. A graça de Deus, ela vai além das nossas ações externas. Aquilo que eu faço, as obras que eu faço, as coisas boas que eu faço, ela vai além disso. Porque a graça de Deus, ela nos alcança em um nível mais profundo, eu diria até um nível talvez mais doloroso da nossa. Porque a graça de Deus, ela alcança a nossa essência. Aquilo que eu sou. E quando a graça de Deus, ela se derrama sobre nós, ela não se limita a mudar os meus comportamentos superficiais, os meus comportamentos temporários, mas ela vai tocar no âmago da minha vida. Ela vai tocar lá dentro, porque a graça de Deus, ela transforma a nossa identidade. Ela nos torna novas criaturas. É por isso que Paulo vai dizer assim em Efésios também, 2 Coríntios 5, ele vai falar, porque aquele que, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas passaram, e agora tudo se fez novo. Então esse versículo aqui, ele nos revela uma das verdades mais poderosas da graça transformadora de Deus. Ela nos faz nascer de novo. E podemos olhar para Jesus, como assim? Eu vou nascer de novo, um homem já velho, eu vou entrar para o útero da minha mãe? Não é isso. Em Cristo, nós não somos mais definidos pelo pecado. Nós não somos em Cristo mais definidos pelas nossas falhas. Nós não somos mais definidos pela nossa velha natureza. Mas em Cristo, através da graça dele, nós somos definidos pela nova criação de Deus que Ele opera na minha vida. Na minha vida. Na minha vida. E a expressão aqui, nova criação, ela implica uma transformação profunda, que não é apenas uma mudança de comportamento, mas ela é uma renovação da nossa natureza interna. Sabe por quê? Porque a graça de Deus, ela opera a mudança em nós de dentro para fora. De dentro para fora. E às vezes, como numa reflexão que eu fiz ontem, eu acho, deve estar aí nas redes sociais, eu estava dizendo que, às vezes, essas mudanças, essas transformações, elas são quase imperceptíveis. Sabe por quê? Porque a gente acha, e talvez você ache, pelo menos eu falo por mim, eu sempre achei isso, e graças a Deus, Ele me mostrou de várias formas, algumas até dolorosas, que não é assim. Mas às vezes a gente acha assim, você levantou a mão, o pastor fez um apelo, você levantou a mão, daí você vem à frente, o pastor olha por você, e a partir daquele momento você então mudou da água para o vinho. Porque a partir daquele momento, se você gostava de feijão, agora você não gosta mais.
Você era de um jeito, agora você é do outro. A gente sofre com isso. Meu irmão, as transformações do Senhor, elas são de dentro para fora. Em um mundo onde a identidade das pessoas muitas vezes é construída com base nas suas falhas, quando nós somos frutos da graça de Deus, Ele vai nos transformando de dentro para fora. E aí nós começamos a perceber que algumas coisas estão mudando em nós. E às vezes a gente brinca, eu acho que eu estou ficando velho. Porque o que eu fiz, e a gente pensa até que é pela tolerância ou qualquer coisa, mas não, é a graça de Deus mexendo na gente de dentro para fora, e nós vamos nos tornando novas pessoas no tempo de Deus. Isso é profundamente transformador, porque Deus não espera que você e nem eu nós sejamos heróis da fé. Às vezes a gente olha para o Abraão, né? O Abraão, o pai da fé. Ou a gente olha para Moisés, o homem mais manso que existiu. E a gente fica pensando, quem sou eu olhando para essas pessoas? Eu não sou nada, olha só o que Abraão fez. Eu não sou capaz de fazer isso aí, eu não sou nada, eu não tenho competência para ser igual. E a gente vai se comparando e a gente não percebe que esses homens, eles também tiveram falhas. Eles também erraram. Uma vez nós estudamos lá no Cobrasol, não sei quem estava lá, nós estudamos na escola dominical, uma revista da editora Cristã Evangélica. E na minha turma, eu estava ensinando para a minha turma uma revista que chamava assim, Pessoas como Nós. E nós começamos então a aprender o quanto que esses grandes vultos do Senhor eram falhos. Se olha para Davi, quanto pecado Davi comete. Ele comete um pecado atrás do outro, ele faz um monte de besteira, mas ele, cada vez que errava, ele se derramava diante de Deus. Senhor, perdoa, maldito o homem que sofre e tal, e pedia perdão, e começava a vida, e lá no final da vida dele, o que Deus falou? Este é o rei o quê? Quem lembra aí? Davi era o rei segundo o quê? O coração de Deus. Cara, cheio de falhas. Cheio de falhas. Mas Deus, Ele é diferente de mim. Ele é diferente de você. Se eu olhar aqui para o Marcel dá uma mancada. Eu olho para o cara e só consigo ver, esse cara deu uma mancada. Eu olho para a mancada que ele deu. Mas Deus não. Deus olha para o nosso coração e Deus sabe que a graça dele está nos transformando todo dia. A gente vai errar, vai cair, vai resvalar, vai tropeçar, e Deus, vamos seguir de novo. Eu fico imaginando às vezes quando a gente cai e fica prostrado lá, e chega a Deus, o que você está fazendo aí? É que nem ele chegou para o Elias, o Elias saiu lá de um grande milagre, e ele vai para dentro de uma caverna, porque ele se achava o maior pecador do mundo, porque ele estava com medo, e daí Deus chega para Elias, o que você está fazendo aqui? Eu acho que Deus chega para nós, muitas vezes, o que você está fazendo aqui? Porque eu ainda tenho maravilhas para fazer na tua vida. Levanta, sacode a poeira, se sacode, levanta, acorda, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer através da sua vida. Lembra de Pedro? Negou Jesus 3 vezes, e aí ele se reúne com Jesus lá no mar da Galileia. Eu acho que o Pedro, ele estava esperando ali levar a maior surra de Jesus. Ele esperava que Jesus chegasse, seu pecador, seu traidor, tu não mudou nada, tu não está nada, tu é um cara que eu não posso confiar em ti, tu só faz besteira. Talvez ele estivesse esperando que Jesus falasse isso para ele. E Jesus chega e ele se encolhe todo, e agora que eu vou apanhar? E Jesus fala assim, Pedro, tu me amas? Assim, Pedro, porque se tu não me amas, eu não quero nada contigo. A igreja pode querer, as pessoas podem querer, a sociedade pode querer, mas eu, só se tu me amas. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E daí sabe o que Jesus falou para ele? Depois das 3 vezes, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus só falou assim, então fica aí sentado para eu te olhar para ver se tu mudou mesmo. Não vejo Jesus falando isso. Vamos ver se tu mudou mesmo, é só para furar.
Jesus não fala isso. Jesus falou: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus entrega para Pedro o que ele tinha de mais precioso. Jesus entrega para Pedro aquilo que ele veio cuidar durante 3 anos, pelo qual ele tinha morrido, ele ia morrer. Quer dizer, ele tinha morrido já. E aí Jesus fala assim: apacenta. Ai, irmãos, isso significa que a graça de Deus muda até como nós vemos a nós mesmos. A graça de Deus nos justifica, a graça de Deus nos transforma, a graça de Deus nos chama para o serviço, mas a graça de Deus, ela modifica até como nós vemos a nós mesmos. E às vezes, quando nós cometemos falhas, você sabe quem é o nosso maior juiz? Oi? Nós mesmos. Nós somos os nossos maiores juízes. Porque se você olhar para Jesus, e você então entendeu isso que eu preguei aqui essa noite, se você entendeu isso aqui, você vai olhar para Jesus e vai ver Jesus dizendo para você o tempo todo: levanta. Ah, Senhor, mas eu errei de novo. Tá bom? Levanta. Vamos continuar de novo. Mas, Senhor, já é a 10ª vez. Vamos de novo. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus nunca desiste de nós. E Ele sabe que a nossa transformação é de dentro para fora. E às vezes leva tempo. Não importa onde você esteja, não importa o que você tenha feito, a graça de Deus é mais do que suficiente para te transformar. Então, o que nós temos que fazer? Levantar, sacudir a poeira, olhar para cima e dizer: Senhor, eu estou aqui. Tenho minhas falhas, tenho os meus erros, o Senhor sabe que eu estou lutando, mas eu estou aqui. E o Senhor vai dizer para você exatamente isso que eu quero. Porque Jesus, Ele não procura ninguém pronto, Ele procura pessoas dispostas. E se cada um de nós aqui, qualquer um de nós, o dia que você sentir que você está 100%, eu lamento te dizer, você morreu. Porque aqui nessa terra, você e eu, nós sempre vamos cometer falhas. Nós queremos isso? Não. A gente luta contra isso? Luta. Mas a gente cai. Por quê? Porque nós estamos num mundo corrompido. E Jesus está dizendo: eu estou aqui. Só não desiste. Segue firme. Olha para a cruz. Porque se você olhar para a cruz, você vai ser salvo. Quero encerrar dizendo para os irmãos que lá no Velho Testamento, Paulo estava morando no seu arraial ali, e o povo, por uma coisa errada que eles fizeram, Deus manda cobras. E as pessoas começaram a ser picadas por cobras. E as pessoas estavam morrendo. E aí eles clamaram: Senhor, tem misericórdia de nós. Aí Deus falou assim: olha, vocês construam uma cobra de bronze, e vocês colocam ela num mastro e deixam no meio do arraial. E cada vez que alguém for picar, olha para aquela cobra de bronze, e essa pessoa não vai morrer. Automaticamente, eu, quando estava assistindo aquele filme como é que é o nome do filme de Jesus, o último, agora é mais difícil, mais doloroso de ver, esse último que saiu do Mel Gibson, é a Paixão de Cristo, né? E tem uma cena que está a câmera focada no horizonte, não tem nada. E aí, do nada, no meio da cena, levanta a cruz de Jesus, com ele crucificado, e fica em pé. Naquele momento, eu lembrei desse texto lá no Velho Testamento, que dizia assim: assim como o Filho do Homem foi levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que quando você olhar para ele e crer, você seja salvo. Quero encerrar dizendo para você assim: está difícil? Olha para Jesus. Está difícil? Olha para a cruz. Não se culpe além daquilo que Jesus te culparia. Ele não te culpa. Ele está sempre testemunhando. Que Ele nos abençoe. Amém?